Ah, o tambor vermelho. A lâmina brilha sob um céu cinza. A multidão empurra, grita, chora. Um homem ajoelhado tenta manter a cabeça erguida enquanto suas mãos tremem amarradas nas costas. O cheiro de suor, pólvora e madeira molhada se mistura ao ar pesado da manhã. Silêncio. Por um segundo, Paris prende a respiração. A lâmina cai. Um grito coletivo explode na praça. Alguns aplaudem, outros desviam o olhar. Uma mulher desmaia. Um garoto sobe nos ombros do pai para enxergar melhor. O sangue escorre pelas tábuas do cadafalso e pinga no chão irregular da cidade. A carruagem que trouxe o condenado se afasta lentamente, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo aconteceu. Sinos tocam ao longe, portas se fecham, nomes são sussurrados com medo. E na fila da próxima execução, alguém encara o vazio tentando entender como o mundo virou de cabeça para baixo. Como uma das cidades mais sofisticadas da Europa se transformou no palco diário da morte? Estamos em Paris, na década de 1700, durante a Revolução Francesa. Um período que não apenas derrubou um rei, mas redefiniu o próprio significado de poder, liberdade e humanidade. O que começou como um clamor por pão e justiça tornou-se uma força capaz de demolir séculos de tradição em poucos anos. A monarquia que governava desde a Idade Média foi arrastada para o tribunal do povo. A ordem social, que parecia eterna, ruiu diante de uma multidão armada de ideias e fúria. O antigo mundo não desapareceu em silêncio. Ele foi exposto, julgado e executado em praça pública. E nada voltaria a ser como antes. Mas existe um detalhe que quase sempre é esquecido. A França da década de 1700 não era um império apodrecido à beira do colapso inevitável. Pelo contrário, Paris era vibrante, elegante, intelectualmente efervescente. Cafés fervilhavam com debates filosóficos. Salões aristocráticos reuniam pensadores que discutiam ciência, razão e progresso. Livros circulavam com rapidez surpreendente. Ideias cruzavam fronteiras. A cidade respirava cultura. As ruas estreitas misturavam carruagens luxuosas e vendedores ambulantes. O comércio era intenso. Artesãos produziam tecidos, móveis, joias. O porto de Bordeaux movimentava riquezas vindas das colônias. O reino francês era uma potência militar e política. Sua influência cultural moldava a Europa. Versalhes brilhava com seus salões dourados, espelhos e bailes intermináveis. A corte era um espetáculo de etiqueta e ostentação. Havia uma sensação de grandeza, de continuidade histórica. E, entanto, sob essa superfície refinada, algo pressionava as estruturas. A sociedade francesa era organizada em camadas rígidas. O clero e a nobreza possuíam privilégios legais e fiscais. O chamado Terceiro Estado, que incluía burgueses, trabalhadores urbanos e camponeses, sustentava o peso dos impostos. Essa desigualdade não era invisível, ela era vivida todos os dias. Quando as colheitas falharam no final da década de 1780, o impacto foi devastador. O preço do pão disparou. E o pão não era apenas alimento, era sobrevivência. Em bairros populares de Paris, famílias gastavam quase tudo para garantir o mínimo necessário para atravessar o dia. Ao mesmo tempo, o Estado acumulava dívidas imensas, resultado de guerras caras e administração ineficiente. A máquina real, pesada e centralizada, mostrava sinais de desgaste. Reformas eram discutidas, mas esbarravam nos próprios privilégios que deveriam ser revistos. A França estava no auge intelectual, mas presa em estruturas políticas antiquadas. A própria força do reino havia criado as condições para sua instabilidade. A circulação de ideias iluministas ensinou as pessoas a questionar. A expansão do comércio fortaleceu uma burguesia que queria voz política. A imprensa ampliou debates. Quanto mais instruída e conectada se tornava a sociedade, menos aceitava decisões impostas sem representação. Era um mundo interligado. Navios cruzavam oceanos levando açúcar, café e tabaco. Panfletos viajavam nas mãos de estudantes e advogados. Notícias percorriam estradas e rios. A capital não estava isolada. Ela pulsava conectada ao continente e ao além-mar. E foi exatamente essa rede vibrante que transformou um problema financeiro em uma revolução. A origem do colapso não estava na Praça da Guilhotina.
Ela começou distante, quase silenciosa, nos campos castigados por condições climáticas adversas. Invernos severos endureceram o solo, geadas destruíram plantações. O trigo apodreceu antes da colheita. O vento gelado atravessou vilarejos, deixando para trás celeiros vazios. Não havia conspiração ali, não havia ideologia, apenas natureza, imprevisível e implacável. Mas quando a escassez encontra desigualdade, o resultado é explosivo. O pão que faltava na mesa virou revolta nas ruas. O frio distante do interior transformou-se em calor humano nas vielas de Paris. O ponto de contato definitivo entre crise e civilização aconteceu quando o rei convocou os Estados Gerais em 1789. Era uma tentativa de resolver o colapso financeiro do reino, reunindo representantes das 3 ordens sociais. O que deveria ser uma solução administrativa tornou-se um palco político. O terceiro estado percebeu sua força numérica e exigiu mais do que reformas superficiais. Exigiu representação real. Quando as portas se fecharam para suas reivindicações, eles se reuniram em uma quadra de jogo de pela e juraram não se dispersar até que a França tivesse uma constituição. O gesto era simbólico, mas poderoso. O poder começava a mudar de mãos. Paris reagiu com inquietação. Rumores de repressão militar circularam pelas ruas. A tensão cresceu dia após dia. E então, em 14 de julho de 1789, a multidão marchou em direção à Bastilha. A fortaleza-prisão erguia-se como símbolo do absolutismo. Suas torres de pedra representavam o poder real. Quando os primeiros disparos ecoaram, algo irreversível foi desencadeado. A queda da Bastilha não foi apenas militar, foi psicológica. Se aquela estrutura podia ruir, qualquer estrutura podia. A notícia se espalhou como fogo. Cidades e vilas receberam relatos da vitória popular. Camponeses, temendo retaliações aristocráticas, atacaram propriedades feudais. Documentos de impostos foram queimados, símbolos de opressão destruídos. O colapso deixou de ser hipótese, tornou-se movimento. Em poucos meses, privilégios feudais foram abolidos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão proclamou liberdade e igualdade diante da lei. O rei foi forçado a deixar Versalhes e voltar a Paris, sob vigilância do próprio povo. A monarquia ainda existia, mas já não governava como antes. No entanto, a velocidade das mudanças gerava vértigem. Facções políticas surgiam, moderados pediam equilíbrio, radicais exigiam ruptura total. A confiança se tornava frágil. Quando o rei tentou fugir da França em 1791, a ilusão de cooperação desapareceu. Sua captura revelou que a convivência entre coroa e revolução talvez fosse impossível. A cidade mergulhou em suspeita. A guerra contra potências estrangeiras agravou o medo. E o medo, quando alimentado por ideais grandiosos, pode se tornar implacável. Paris entrava em uma fase em que palavras como liberdade e justiça dividiam o espaço com desconfiança e vingança. E ainda estávamos apenas no começo. Paris já não dormia. À noite, passos ecoavam mais altos nas ruas de pedra. Qualquer batida à porta parecia sentença. As velas permaneciam acesas até tarde, não por celebração, mas por medo. O rumor constante de conspiração pairava sobre a cidade como névoa. A revolução avançava. Em 1792, a monarquia foi oficialmente abolida. A França se tornou república. Era um momento histórico, quase impensável poucos anos antes. Um rei não governava por direito divino. O poder, ao menos no discurso, pertencia ao povo. Mas o que é o povo quando ele próprio está dividido? A guerra contra a Áustria e Prússia intensificou o clima de paranoia. Tropas estrangeiras aproximavam-se das fronteiras. Em Paris, acreditava-se que traidores internos aguardavam o momento certo para agir. Prisioneiros eram vistos não como detentos, mas como ameaças vivas. Em setembro de 1792, o medo explodiu. Multidões invadiram prisões. Homens e mulheres foram julgados sumariamente, muitos mortos no próprio quarto das celas. Não era um tribunal formal, era a Fúria transformada em justiça improvisada. A revolução começava a devorar sua própria promessa de direitos universais. A Convenção Nacional assumiu o governo. Debates inflamados dividiam os líderes. Girondinos e jacobinos disputavam o rumo da República. Enquanto discursos ecoavam nas assembleias, nas ruas a tensão não diminuía. Então veio o momento que selaria o destino do antigo regime. Luís XVI foi julgado.
O processo não era apenas jurídico, era simbólico. Um rei ungido por tradição e religião, sentado como réu diante de representantes eleitos. Sua culpa dividia opiniões, sua execução dividiria a história. Em janeiro de 1793, na Praça da Revolução, o silêncio voltou a pairar sobre a multidão. Quando a lâmina caiu, não foi apenas um homem que morreu, foi a própria ideia de monarquia absoluta na França. A execução radicalizou o conflito. Potências europeias ampliaram a guerra contra a jovem república. Dentro do país, levantes regionais surgiram. A França parecia cercada por inimigos externos e internos. A resposta foi a centralização extrema. O Comitê de Salvação Público assumiu poderes quase ilimitados. Entre seus membros, uma figura se destacava pela convicção inabalável: Maximilien Robespierre. E compreender esses sussurros é a única maneira de caminhar com mais clareza pelo presente. Seguimos para a próxima era, porque a história nunca termina.